Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa série sobre a Ethernet. Essa série pertence à disciplina de comunicação de dados do curso de Engenharia de Controle e Automação e nosso objetivo é falar sobre o protocolo Ethernet. No primeiro vídeo a gente deu a introdução e falou sobre o Standard Ethernet ou Ethernet padrão, né, que tem a capacidade de transmissão a 100 megabits. A gente deu o histórico, né, e o contexto geral do protocolo. Agora nós vamos falar sobre algumas evoluções que surgiram e incrementaram, vamos dizer assim, o sucesso do Ethernet e que são muito utilizados hoje em alguns contextos, né? E o primeiro ponto de atenção é a ideia. Bom, a gente falou que no Standard Ethernet a gente tinha basicamente um barramento ou um hub. Mas uma das evoluções que apareceu aí foi a bridge ou ponte. O que é bridge ou ponte? É um equipamento, certo? Que busca otimizar a ocupação de largura de banda. Então, vamos imaginar, ó, aqui a gente tem basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 equipamentos. Considerando que aqui a gente ainda está tratando de uma rede Ethernet padrão, se esses 12 equipamentos tentarem acessar e transmitir o mesmo tamanho de arquivo, né, durante o mesmo tempo, é possível que a banda que eles vão perceber, né, como o Ethernet padrão tem uma banda baixa, seria 1 sobre 12, 12 avos, né? Por exemplo, vezes 10 megabits por segundo. Então, à medida que eu vou crescendo o número de equipamentos, eu vou tendo um menor acesso à largura de banda disponível. Por quê? Porque aqui eu tenho o protocolo CSMA-CD, né? Encabeados, a gente tem o CD com detecção de colisão, tem aquelas restrições de mandar um frame de um tamanho mínimo que ao primeiro bit chegar no elemento mais distante, o último ainda está saindo para ser capaz de detectar uma colisão, né? Ao mesmo tempo que transmite e escuta o meio. Então, à medida que você vai aumentando o número de equipamentos, a técnica de persistência, né, de detectar se tem ocupação, vai ficando cada vez com menos sucesso e vai aumentando o atraso até a estação efetivamente conseguir transmitir. Então ela tem pequenas oportunidades de transmissão que faz a largura de banda que ela percebe ser baixa. Então desenvolveu-se a bridge. Em termos de equipamento, ninguém usa bridge. Você não compra uma bridge no mercado e instala na sua casa. Mas se você algum dia trabalhar com virtualização, você vai ver que bridge ou ponte é muito comum para a integração de máquinas virtuais em servidores, por exemplo. E qual que é o papel da bridge? A bridge ela serve para dividir, né? Então a gente pode dizer que a ponte ela serve para dividir o domínio de colisão. Ou seja, quando eu coloco a bridge no meio da rede, agora eu não tenho mais uma disputa entre 12. Eu tenho uma disputa aqui, ó, desse lado de cá. São 6, né? 1, 2, 3, 4, 6. E do lado de cá também 6. Então, colocando uma bridge de duas portas, né? Agora eu tenho uma percepção de 1/6 dos 10 megabits. Por quê? Porque a bridge, ela trabalha no modo, ela implementa o que a gente conhece por aprendizado. Ela faz o learning do barramento. O que é isso? Basicamente, a ideia é assim, ó. Eu tenho aqui uma bridge de duas portas. E a bridge, ela é totalmente passiva, né? Vamos usar deixa eu desenhar aqui. Eu vou botar aqui. Vou usar o desenho já ver se eu consigo selecionar aqui. Bom, a bridge, se a gente trouxer, eu vou fazer
Vou desenhar essa bridge aqui, né? Vou trazer ela aqui, ó. Ela é passiva, né? Vou escrever aqui em português. Ponte. Ela é um dispositivo passivo. O que quer dizer isso? Não gera pacote. Ela não cria um pacote e põe o seu Mac como Mac de origem. Ela simplesmente escuta a porta e tem uma memória. Então, diferente do Hub, o Hub não tem memória. O Hub ele só tem porta e regeneração de sinal e eletrônica. A Bridge ela tem aqui uma memória. Nesta memória, ela implementa uma tabela. E nessa tabela, ela vai registrando a porta e o MAC que ela encontrou. Certo? Então, à medida que você liga a bridge, essa tabela está vazia. E aí, de fato, a gente vai ter uma competição de 1 para N elementos, 1 para 12 aí nesse exemplo. À medida que, por exemplo, esse instrumento aqui, ó, esse computador, vamos dizer que esse computador gera um broadcast. Então ele gerou um pacote cujo o endereço de destino é FFFF. Logo, todos aqui vão receber nesse barramento, certo? Esse aqui recebe, esse aqui recebe, esse aqui recebe. Ele pode falar assim, ó, quem é fulano de tal, né? Só que a Bridge também recebe, né? Quando a Bridge recebe, ela vem, consulta aqui a tabela, né? A tabela estando vazia, ela faz o broadcast. E daí ela encaminha para o lado de cá. Porém, vamos supor que esse aqui é o Mac AB, né? Porém, e essa aqui é a porta 1 e essa aqui é a porta 2. Quando o pacote chega aqui, ela aprende que na porta 1 está o Mac AB, por exemplo. Eu estou só simplificando aqui para não precisar escrever o Mac inteiro, né? E aí, ponto. Ela já aprendeu onde está um dos Macs. Vamos supor que para essa requisição o dispositivo-alvo esteja do lado de cá. Aí foi esse dispositivo aqui, ó, o C5. O C5 respondeu. Aí ele também vai responder nesse barramento. Todos já escutam por padrão. Mas quando chega aqui, a Bridge percebe que ela não tem o endereço de AB na memória e encaminha de volta para cá, né? E o pacote chega nesse barramento de cá. E aí, nesse momento, quando ela recebe esse pacote, ela aprende e fala, então quer dizer que na porta 2 está o Mac C5. A próxima vez que, por exemplo, a máquina de Mac... Não, C5 não pode porque... Vamos botar aqui C6. Né? C6. A próxima vez, por exemplo, quando a máquina desse barramento de cá, vamos por essa aqui, quiser mandar uma mensagem, essa aqui, por exemplo, é a D5. Quando a D5 quiser mandar uma mensagem que for destinada a AB, ela vai mandar nesse barramento, vai chegar para todo mundo, para a Bridge, mas dessa vez a Bridge vai olhar e falar, opa, o AB está do lado 1, então eu não propago. E aí esse pacote não vem mais para cá. Então, à medida que todos os equipamentos vão gerando pacote, a Bridge vai populando aqui, né, a sua tabela. E depois de um certo tempo, ela estabiliza e aprende todos os Macs que estão em cada domínio de colisão. E a partir daí, ela só encaminha quando o Mac está no barramento oposto. Ok? Com isso, você segmenta o domínio físico, ou seja, a rede passa a ser segmentada fisicamente em duas, mas logicamente é uma só, né? A nível lógico, você tem conectividade, mas a disputa por acesso ao meio é restrita aos dois pedaços da ponte, ok? Aí tem uma figurinha que eu achei no Google de uma ponte, né? Um elemento bem simples,
artigo de museu hoje em dia, mas lá numa máquina virtual não. Por exemplo, eu tenho um servidor e nesse servidor eu tenho várias máquinas virtuais e que eu quero dar mesmo acesso à camada Ethernet para todas essas máquinas. Eu ponho todos esses servidores na mesma porta, na mesma bridge que a gente fala. Esse é um exemplo de bridge. Então a bridge ela divide o domínio de colisão, beleza? Então, ó, se eu tenho uma bridge com 4 portas, eu aumentei a eficiência aqui no regime estacionário, aqui, né, lá na frente. Agora a disputa aqui ó, é só 1 entre 3 megabits por segundo. Então veja como é bom você utilizar a bridge no caso do protocolo padrão. E aí, bom, a gente entende já o que é um hub. O hub, basicamente, ele é um regenerador de sinal. Ele não tem memória. A ponte, ela faz o learning. Ela aprende os MACs de forma passiva, escutando os pacotes. E ela preenche a tabela, aprendendo em que porta está cada MAC. E aí ela encaminha diretamente. E o que é o switch? O switch pode ser definido como um comutador, né? No caso do switch Ethernet. Ele é um elemento que cada porta dele tem uma bridge, entre aspas, dizendo, né? Cada porta dele se comporta como ele é uma bridge de N portas, né? De tal maneira que se eu tenho 24 computadores eu quero conectar no switch, cada porta do switch funciona como uma porta em bridge. Com isso, em um switch, qual que é a principal característica do switch? Num switch, não existe compartilhamento de meio físico. Logo, cada porta é um domínio de colisão separado. Logo, a comunicação com o switch em estrela a nível físico é ponto a ponto. Isso implica que se eu estiver utilizando um switch, eu não preciso de CSMA/CD, ok? Porque o CSMA/CD ele entra quando você tem acesso múltiplo ao meio. Com o switch você não tem acesso múltiplo, você tem o switch sendo a infraestrutura e dando uma comunicação ponto a ponto, ou seja, o cabeamento é exclusivo entre a estação e o switch. E usando um par de fios separado para enviar e receber, você consegue a comunicação full duplex, ou seja, nas duas direções e simultaneamente. Então, entender switch é isso. A partir da adoção do switch, você não precisa do CSMA/CD. Logo, toda aquela aleatoriedade do acesso ao meio não existe mais. O acesso ao meio é determinístico. Pediu, quer transmitir, você transmite. Os atrasos do Ethernet com switch, ele vem pela ocupação das filas de encaminhamento do switch, porque ele tem basicamente uma capacidade de encaminhamento por porta. Quando esse encaminhamento está cheio, as filas de entradas e saídas enchem, e aí o atraso é um pouco maior, mas cai significativamente o tempo de resposta numa rede Ethernet. E com isso se habilita, e aí uma rede local Ethernet vai passar a ter tempo de resposta na ordem aí de 1, 2, 3 milissegundos, o que habilita a utilização dela já numa rede de supervisão tranquilamente, em alguns casos até de chão de fábrica para processo lento, né? Bastando você limitar o número de dispositivos e o volume de pacotes gerados para reduzir a ocupação de filas. Se as filas estão pouco cheias, a resposta é melhor. Lá em redes a gente estuda VLAN e qualidade de serviço, que implementa prioridade. E aí você consegue reduzir ainda mais a latência de encaminhamento nas portas por aplicação de QoS. Mas a ideia central que habilita e permite a consideração de utilizar Ethernet em ambiente crítico é a utilização de switch. Por essa razão que não se usa mais hub hoje. Não é necessário regenerar sinal
E um bom projeto de rede dimensiona a distribuição de switch de tal forma que você segmenta por rede local o domínio de colisão. E aí você não tem mais disputa por meio, você não tem aquela componente grande de aleatoriedade no acesso ao meio em função do crescimento do número de usuários. Então, o que vai limitar o número de usuários conectados, o número de dispositivos conectados, é a quantidade de portas do switch, ok? Um switch de 12 portas conecta 12 dispositivos diretamente, sem disputa de meio físico, ok? E aí, usando um par RX e DX, você tem a comunicação tanto full duplex, se você quiser, ou half duplex, né? Não faz sentido você usar half duplex, você consegue comunicar em full duplex. Essa é a cara do switch, né? Um switch aqui com... O que a gente pode observar? A gente tem aqui basicamente as portas que normalmente são chamadas de downlink, né? Dão acesso a quem quer conectar na rede. Aqui, por exemplo, a gente deve ter um switch aqui de 24 portas, né? E todas portas de par trançado, todas portas também chamadas de elétricas. Aqui, deixa eu destacar com outra cor. Aqui, ó, a gente tem geralmente as portas chamadas de uplink, né? Geralmente são as portas que conectam o switch na infraestrutura de internet, de infraestrutura de rede da organização. Né? Se eu tenho 24 portas aqui, é interessante que essas portas tenham mais capacidades que essa, né? Que o uplink consiga agregar todas as interfaces. Então, ou pelo menos boa parte delas. Então, geralmente, por exemplo, você pode achar um switch com portas 100 Fast Ethernet de 100 e uplink de giga. No caso, essas portas aqui, ó, elas são do tipo SFP, onde você insere um módulo chamado GBIC, e aí você pode colocar um transceiver elétrico, um transceiver óptico, fica a tua decisão. Esse aqui é um exemplo de um switch industrial. Ó. Esse aqui é um switch industrial. O que vai caracterizar o switch industrial? Considerando que a gente está tratando Ethernet, a porta, o padrão é basicamente o mesmo, né? Às vezes você pode ter alguma implementação para uma tecnologia específica, alguma variação de internet. Mas em tese o que muda aí vai ser o IP do equipamento, ou seja, o IP no sentido da proteção dele, né? Que nível de proteção ele tem para funcionar em ambientes um pouco mais hostis. E as interfaces, geralmente ele é menor porque ele conecta, né, no chão de fábrica, aí ele vai ficar num armário e tal, num espaço menor. Já o switch de telecom, o switch de TI, ele fica num rack de 19 polegadas, por isso que ele tem esse tamanho aí de 19 polegadas, ok? E para finalizar essa parte de evolução, então a gente entendeu o que é hub, o que é ponte, o que é switch. Falta entender o que é um roteador. Bom, o roteador, o switch, vamos lá, o hub, ele não tem domínio de nada, basicamente, ele só regenera sinal. A ponte, ela separa domínio de colisão. O que é o domínio de colisão? É o lugar onde a gente pode ter conflito de sinal, ou seja, fisicamente eu estou dividindo o recurso com outras estações. No switch, eu não tenho domínio de colisão compartilhado. Cada estação conecta numa porta. E o que é um roteador? Bom, é difícil para um iniciante dizer, mas isso aqui é um roteador, não é um roteador, tal. Bom, como é que a gente pode entender o roteador? O roteador é um computador especial que roteia pacotes em uma abstração mais alta que é a camada de enlace, que é o Ethernet. Ele roteia, por exemplo, em função do IP, que é um endereço lógico. O IP ele funciona além de uma LAN. Então, o roteador ele não serve como infraestrutura de LAN. Ele é um elemento que agrega LANs. Então, uma das características de um roteador é que ele tem diferentes tipos de interface ou ele suporta diferentes tipos de LANs. Então, ele une LANs, por exemplo, ele une domínios de broadcast, que a gente chama, ou domínios de difusão, ou seja, quando você dá um broadcast na porta de um switch, esse switch ele faz o learning lá do avô dele, da ponte. Então ele manda para todas as portas, né? Porque foi assim
que isso que é a definição do switch, né? Ele funciona como uma ponte de N portas. Então, o roteador ele não faz learning. Se chegar um broadcast numa interface dele, ele não propaga para as outras. E fazer isso é não estender domínio de broadcast. Quando o equipamento ele estende o domínio de broadcast, quando chega um pacote endereçado para todos, ele manda para todas as outras portas, como uma ponte faz. O roteador não. O roteador numa LAN ele funciona como se fosse um host final. Só que o pacote chega, ele não olha as informações de camada 2, ele olha as informações de camada 3, de rede. E aí ele decide encaminhar em função do endereço lógico. E por isso o roteador ele vai ter diferentes tipos de interface. Então esse cara aqui é um roteador de internet, né? Ele tem, além disso, uma memória especial, um processamento especial para conseguir tratar cada pacote numa agilidade necessária. Mas ele olha além da camada 2. Essa é a característica. Existem switches que propagam broadcast, mas via configuração, via software, ele também sabe olhar a informação de camada 3. Este switch que tem a habilidade via software de rotear, ele às vezes é chamado de switch L3, porque ele pode fazer o papel de um roteador. A diferença é que você precisa segmentar ele para dividir o domínio de LAN, porque se você não dividir, todas as portas vão pertencer à mesma LAN e ele vai propagar broadcast, né? E geralmente ele tem menor poder de processamento por interface. Uma característica muito comum é um switch, geralmente ele tem um MAC único para se identificar na rede, para todas as portas. Já o roteador, cada interface dele vai ter um endereço MAC diferente. Por quê? Porque cada interface se identificará na rede como um host. Ele não vai fazer encaminhamento de camada 2, só de camada 3. Existem roteadores que habilitam encaminhamento de camada 2? Existem, mas isso é caso específico. Então, por exemplo, tanto esse cara aqui é um roteador, né? Como esse aqui também é. Por quê? Ele tem aqui um conjunto de portas Ethernet, outra porta aqui que é chamada de WAN, que está em um outro domínio de colisão. Essas aqui são as portas LAN. E aí você tem as portas WLAN, que são as portas Wi-Fi. Então eu tenho 3 domínios de broadcast nesse caso. Ele é um roteador, ok? Só que é um roteador para poucos usuários que tem capacidade de gerenciar poucos pacotes. Beleza? Então essa em termos de equipamento, em termos de tecnologia de evolução no Ethernet, foram os aspectos chaves que permitiram o Ethernet se tornar o que ele é hoje, né? O surgimento do switch melhorou muito o desempenho do Ethernet, agora aí vai habilitando aí de maneira escalar a tecnologia de transmissão. E aí o Ethernet ele cresce em função da capacidade das interfaces, basicamente. E ele vem mantendo compatibilidade. Então, entendeu essa diferença entre os equipamentos? Aí vem a parte da infraestrutura em si, cabeamento, etc., que é normatizado, né? Você tem NBR para isso. Bom, na próxima sessão a gente vai falar rapidamente agora, entendendo isso aí, entendendo o padrão, dos padrões Fast, Giga e 10 GB, ok? Até lá e um abraço.